Olá, alunos, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas de filosofia. Hoje falaremos sobre. Deixa eu tirar o óculos. Sobre determinismo e libertarismo ou libertarianismo. Coloquei o óculos porque a claridade está muito grande, está me atrapalhando um pouco. Então vamos lá. Falaremos também sobre concepção da dialética. Aula de filosofia para os meus queridos alunos, para os meus bons alunos, os alunos que gostam, os que não gostam. Aula de filosofia para o terceiro ano. Tudo bem? Então vamos lá. Quando começamos as aulas, eu citei para vocês um pouco de determinismo e libertarismo, de concepções da dialética. Inclusive vocês me deram alguns trabalhos sobre Hegel, Zenão, Aristóteles e Sócrates, que falam sobre a arte da dialética, mas prevendo que mais adiante isso ainda vai acontecer, a gente volte a falar sobre determinismo e sobre o libertarismo. Mas, professor, por que determinismo e libertarismo? Porque são ideias totalmente antagônicas que seguem a nossa vida de forma paralela. E cada pessoa as interpreta de um jeito. Ainda sobre essas aulas, nós vamos ver isso de novo quando a gente estudar epicurismo e estoicismo. Quando a gente estudar Epicuro, prazer seguido sofrimento. Quando a gente estudar Zenão, que nós devemos ser resistentes a tudo que vem de nosso meio externo e prosseguir. Nós devemos ter resiliência àquilo que já está planejado para a nossa vida. Enfim, isso nós vamos ver ainda em aulas do final do segundo ou no terceiro bimestre. Tudo bem? Então vamos lá. Libertarismo. O que é libertarismo? Libertarismo é quando temos o total controle sobre nossas ações. Quando temos a total capacidade de escolher e enfrentar as consequências de nossa escolha. Isso se vai chamar, no libertarismo, autogestão e autocausalidade ou autocausalidade. Autogestão e autocausalidade. Professor, por favor, fala de novo sobre isso. Tudo bem. Quando a gente fala em libertarismo, isto significa que nós chegamos muito próximo à liberdade individual total do ser humano. Que o ser humano não mais precisa de nada e de ninguém para decidir a decisão que ele vai tomar. E obviamente que isso ele vai conquistar com o passar dos tempos. O libertarismo é uma vertente que vai além do liberalismo. O liberalismo ele está mais ligado ao liberalismo econômico, ao liberalismo político, que fala de regras que permitem que você tome todas as suas atitudes baseadas nessas regras. Por exemplo, você tem liberdade no Brasil,
Você vive num país liberal, mas regido por regras. Você tem liberdade desde que você siga esta ou aquela regra. No libertarismo, ele propõe algo quase que utópico. Não conheço ninguém, então vou colocar utópico. O libertarismo ele vai muito além do liberalismo, porque o libertarismo ele fala em autogestão. Você decide o que você quer fazer do jeito que você quer fazer. E autocausalidade. Que você decidindo o que você vai fazer, você vai assumir as consequências daquilo que vai acontecer com você, independentemente de elas serem boas ou ruins. Então, o libertarismo ele está muito mais longe do que a gente pensa. A gente não tem esta autogestão para decidir o que a gente vai fazer. Para decidir como a gente vai agir. A gente não tem essa autogestão. Mas é uma ideia que quanto mais avançada estará nossa sociedade, mais fácil será nós nos cuidarmos e assumirmos aquilo que decidimos fazer da nossa vida. Então, o libertarismo ele é citado muito, acho que no livro número 3, que fala lá diálogos com Nicômaco, ou fala sobre o que Nicômaco diz sobre libertarismo, e o Aristóteles deixa bem claro o que é libertarismo. Libertarismo é tudo aquilo que fazemos a partir daquilo que conhecemos. Então, se você não conhece, você não faz. A liberdade ela está totalmente associada àquilo que você está fazendo a partir daquilo que você conhece. Então, autogestão. Libertarismo está intimamente ligada, então, com o nosso conhecimento de mundo. Então, vejam bem. O Aristóteles, na tentativa de explicar isso, o Aristóteles ele vai comentar o agir por ignorância e agir na ignorância. O que é o agir por ignorância? Agir por ignorância é querer fazer bonito com aquilo que você não conhece. Por exemplo, agir por ignorância é espalhar um monte de notícia que você não tem certeza se é verdade, ou apenas aquilo que você ouviu falar e fala, não, é assim mesmo, falaram para mim, tá certo, tem que ser desse jeito. É agir por ignorância. Dá um exemplo, professor. Vamos lá dar um exemplo. Lembre-se que isso daqui é uma aula de filosofia, não é uma aula de política. Um exemplo. O isolamento social não ajuda em nada na proliferação do Covid-19. Ah, mas como você sabe? Não, já ouvi falar. Eu vi muitos médicos falarem sobre isso. Eu vi muitos especialistas dizerem que o importante é você estar livre. Você tem que sair, conversar, falar. Você não pode se isolar. Porque só assim você vai ter resistência em relação àquilo que está lhe afetando, que é o vírus. Se você ficar presinho, quietinho, isoladinho, fica lá abafadinho, você vai pegar a doença mais fácil. Isso é agir por ignorância. Você não sabe o que está acontecendo, você não tem ideia do que você está falando,
falando, você desrespeita as normas científicas, sanitaristas, infectologistas que o mundo está colocando e propondo como certo. Você fala, não, isso daí não dá nada. Você não conhece e fala. É agir por ignorância. É aquela história do estão falando, estão dizendo, ouvi dizer, todo mundo está fazendo mesmo. Isso é agir por ignorância. Agir por ignorância. Aristóteles fala muito disso. Isso daí não é fazer uso do libertarismo. Porque na hora que a coisa fica drástica, o caso se volta para você, você pede socorro. Não, eu não sabia, não era bem assim, eu não quis dizer isso. Agir por ignorância. Você não sabe do que você está falando, mas você fala. Você fala. Muitas vezes só para não ficar por baixo. Muitas vezes só por não ser humilde e falar, não, eu não concordo com você. Mas eu vou te respeitar, eu vou procurar. Olha, eu não sabia disso. Você está certo, me desculpe. Agir por ignorância. Agir porque você não tem conhecimento. Agir porque você não faz ideia do que você está falando. Daí não tem libertarismo que resista. Porque daí você vai querer ter autogestão e não vai assumir as consequências daquilo que você fez. A autocausalidade fica, a causa daquilo que você fez. Ou você faz a causa, mas as consequências você abre mão dela. Não é autogestão quando não tem autocausalidade. Quando você não assume os riscos daquilo que você está falando. Eu quero isso, mas na hora que a consequência vem, você não quer. Lembra. Escolha livre. Consequência não. Para agir dentro do libertarismo, ou dentro do libertarianismo, que não é liberalismo, lembra disso, não é liberalismo, você tem que assumir a sua escolha. Você tem que ter a capacidade de resolver aquilo que você escolheu para você. E hoje é difícil achar alguém. Vamos pegar outro caso lá, o Boris Johnson da Inglaterra. Primeiro-ministro da Inglaterra. Ele assumiu, não. Nada de isolamento, isso daí é uma gripe. Falando do Covid-19. Isso daí não é uma gripe, não vai acontecer nada. Foi infectado. Ele assumiu a consequência do que ele falou? Lógico que não. Pediu socorro para os sanitaristas, pediu socorro para a medicina, pediu para os médicos, né? Pediu socorro para os infectologistas, ficou internado lá, acho que durante 10 dias, sendo parte deles na UTI. Voltou e falou, estava errado. Quis agir por conta própria, agiu por ignorância, não conhecia, mas mesmo assim falaram, disseram, escutei dizer, e na hora que a coisa encrespou para ele, pediu socorro. Não é libertarianismo. Sócrates fala, só vai ser libertarismo quando você tiver controle sobre aquilo que você está falando. Você não tem, por favor. Não vai ser libertarianismo. Mas o Sócrates, ele ainda vai falar, Sócrates, me perdoe, mas o Aristóteles ainda vai falar sobre outro fator. Qual é esse fator? Sobre agir na ignorância. Agir por ignorância é agir por desconhecimento. Agir na ignorância é saber que você está fazendo errado, mas para não ficar por baixo você faz. Um exemplo. Às vezes, eu vou falar de mim. Eu estou dando uma aula, um aluno pergunta uma coisa e eu percebo que talvez ele esteja certo, mas vou agir na ignorância. Como isso, professor?
Falou, não, está errado, não é bem do jeito que você está falando. O que você está falando é de outro jeito. Eu tenho conhecimento que eu devo concordar, ou que eu devo apenas, ou devo apenas não, ou devo pelo menos dar ouvido àquela teoria, àquela fala do aluno, mas eu não, você está errado. Estou agindo na ignorância. Estou agindo por despeito. Muitas vezes motivado por não aceitar que um aluno possa saber tanto quanto eu. Muitas vezes por não querer ficar por baixo. E mais tarde, em outra aula, no meio daquilo, eu vou e falo aquilo. Mas eu tinha falado isso, não era bem isso que você tinha falado. Você tinha falado outra coisa. Agir na ignorância. Agir por ignorância, não conhecer e ficar falando besteira. Agir na ignorância, saber e às vezes motivado pela impaciência, pela raiva, pela falta de empatia. Não, está errado, não é desse jeito, o que acontece de outro jeito. Eu sei que aquela opinião é cabível, eu sei que aquela opinião é plausível, ela pode sim ser considerada certa, mas como eu não vou com a cara do aluno, não tenho paciência com ele, ou não estou no dia bom, falo que não, está errado e pronto. Agir na ignorância. Agir na ignorância não é agir por falta de conhecimento. É agir motivado por questões externas. Questões que estão atingindo você de alguma forma. Agir por ignorância porque você não sabe mesmo. Você sai falando besteira por aí. É o que hoje se fala muito relacionado a fake news. Né? Fake news. O cara age por ignorância. Ele não sabe, mas ele pega aquilo, ele não lê, ele compartilha. Ele não sabe, pega aquilo. Ô, cara, mas como você tá falando isso? Você sabe se é verdade? Ah, é verdade, sim. Olha, todo mundo tá falando, não pode ser mentira. Agir por ignorância. Agir na ignorância, você tá com raiva, você tá ferrado, você não teve um dia bom, você não tá conseguindo separar o profissional ou o pessoal do que está em sua volta, você discorda mesmo que você não tenha razão e age na ignorância. Na ignorância. Agir na ignorância é agir afetado por algum sentimento que está vindo externamente a você. Sentimento de impaciência, sentimento de ódio, sentimento de raiva, ou por você não estar bem e você acaba discordando de tudo aquilo que está acontecendo. Libertarismo. Autogestão. Agir sabendo das consequências que aquela sua atitude vai te causar. Aristóteles, que eu chamei de Sócrates há pouco tempo, mas é Aristóteles. Aristóteles deixa isso muito bem claro. E a gente só vai ter atitudes libertaristas quando a gente fala daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente pesquisou, daquilo que a gente estudou. Porque senão, não é libertarismo. Porque senão, na hora que as coisas pegarem pro teu lado, você não vai conseguir assumir as consequências. Daí a autogestão e a autocausalidade, que é assumir as consequências daquilo que você causou, vão ser perdidas. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Beleza. A polícia foi lá, fez uma revista em você e pegou você com alguma coisa. Ai, socorro. Não é libertarismo. Você não faz o que você quer.
Ah, pai, eu já sou. Tô falando de mim, hein? Eu já sou ciente de tudo aquilo que eu quero fazer, eu vou fazer e pronto. Seu pai pega e manda você embora de casa e fala, então vai lá. Agir com autogestão. Falei e na hora que vier as consequências eu aguento aí. Não. Então, não é libertarismo. Não é libertarianismo. Para ser adepto do libertarismo, eu tenho que entender que toda minha escolha vai causar consequências e eu tenho que assumir e resolver. Senão, eu não conseguirei praticar o libertarismo. Ficou legal para entender? Lembrando, quem falou muito sobre isso, Aristóteles, no diálogo com Nicômaco, que o professor em algum momento falou de Sócrates. Aristóteles, livro tombo 3. Tá bom? Feito isso, só posso agir de acordo com aquilo que eu conheço. O que eu não conheço é melhor eu não me meter, senão não vou ter libertarismo e ainda vou ter que entender que eu agi ou por ignorância ou na ignorância. Só vou ter libertarismo quando eu tomo atitude sabendo das consequências que elas podem me causar. Senão, não tem libertarismo. Outro fato estudado nessas aulas que a gente teve foi o determinismo. Nós temos diversos pensadores, cientistas que defendem o determinismo. O que é o determinismo? O determinismo são leis imutáveis do universo, leis da natureza, aquelas que são imutáveis, que agem sobre você mesmo que você não aceite. Então, o determinismo, de forma muito clara, vai ser dita por Zenão, meu filho acabou de acordar, vai ser dita por Zenão, o quê? O determinismo vai dizer, mesmo que você ache que você está no controle de tudo, o seu caminho já está traçado. Seu caminho já foi determinado por leis da natureza que são imutáveis. Determinismo. Segundo a teoria determinista, a liberdade, o libertarismo, né, já que nós estamos falando de libertarismo também, a liberdade proposta para o indivíduo não passa de uma ilusão subjetiva. Eita! Ilusão subjetiva. Por quê? No determinismo é afirmado que o comportamento humano ele é totalmente determinado por leis maiores que estão fora do nosso controle. E isso muitas vezes nos dá a ideia errada e errônea do comodismo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ah, Deus quis que fosse assim. Ah, isso tinha que acontecer mesmo. Tá, vamos dar um exemplo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amanhã veio o decreto aí do governador João Dória. Amanhã começam as aulas. Você tem que ir de máscara, praticar ainda um distanciamento razoável entre você, seus alunos e seu professor, e não pode ficar pegando muito no outro. Você vai sem máscara, abraçado com a sua namorada e fica pertinho do seu professor. Tá aparecendo isso? Fica pertinho do seu professor para tirar uma dúvida. Isso não é determinismo. Isso é ignorância.
Determinismo são leis naturais imutáveis que agem sobre você sem que você perceba. Você escolheu uma atitude. Se Deus quiser não vai dar nada. Tá pondo ainda suas besteiras na mão de Deus. Tinha que ser assim. Você estava andando a 165 km por hora na contramão. Bateu numa carreta cheia de óleo vegetal e matou 4 pessoas. Você sobreviveu. Mas tinha que ser assim. Não tinha que ser assim. Você podia estar andando no limite da velocidade, a 100 km por hora, na sua pista. Daí você não bateria. Determinismo é muito mais difícil de se entender do que libertarismo. Porque determinismo são leis universais do universo que agem sobre mim, sobre a minha pessoa, sobre o indivíduo, sem que eu perceba. E ajudam a formar meu caráter, ajudam a formar as minhas atitudes e assim por diante. É determinismo, leis imutáveis. Agora, não vai sair fazendo besteira e falar, tinha que ter acontecido isso comigo. Minha sina, não é a tua sina. O determinismo, ele projeta para você como indivíduo um caminho para se chegar a algum lugar. Mas ele não obriga você a fazer besteira. Então, aquilo que você acha liberdade é uma ilusão. Ilusão subjetiva. Porque você está sofrendo influência de um monte de leis universais sem perceber. E você, não, faço isso porque eu quero fazer isso. Você voa. Não, porque está determinado que você tem que andar. Estão entendendo a lógica do determinismo? Você tem uma visão de raio-x. Não. Você tem uma visão que muitas vezes você precisa usar uma lente. Porque foi determinado que você tem uma visão comum, que essa visão comum vai ser repleta de imperfeições, e quando você sofre um acidente, estou falando de mim, a sua visão de uma forma ou de outra, ela vai ser prejudicada por alguém ou por algo. Estão entendendo? Não tinha que acontecer. O determinismo faz do ser humano por leis que ele nem percebe, nem entende que faz parte da vida dele. Mas não pode também falar que tinha que acontecer. Não tinha que acontecer. Porque você tem a possibilidade de entender o que é melhor e o que é pior. Só que no determinismo existem leis que façam você seguir um caminho pré-determinado. Mas não fazem você ir para o lado errado ou para o lado certo. Um caminho que você vai escolher. De que forma você vai de que forma você vai seguir. Então, determinismo. Existem leis da natureza, leis imutáveis, que fazem você ser o que você é. Mas você não pode usar o determinismo para justificar as besteiras que você faz. Não está na lei daqueles que defendem o determinismo que se você, se eu ajoelhar aqui no quarto que eu estou, rezar 1000 Ave Maria e dormir, eu vou tirar 10.
em filosofia, sociologia, em história, matemática amanhã. Não. O determinismo está dizendo que o quê? Que você, queira ou não, vai ter um caminho a seguir e que esse caminho vai ser facilitado ou dificultado a partir de momento de, de opções que você tem. Mas é determinismo. Porque existe uma lei maior sobre você que você não percebe, que faz que você siga esse caminho de forma mais fácil ou mais difícil, mas siga esse caminho. Muito bem. Determinismo, você está totalmente agindo de acordo com leis naturais que são imutáveis e que muitas vezes você não percebe. E libertarismo é a sua capacidade de escolha e de assumir as consequências da sua escolha dentro do caminho. Então, o libertarismo fala: não, você não é determinado por nada, porque você vai escolher e vai assumir as consequências daquilo que você escolheu. O determinismo fala: não, você é determinado. É esse o caminho que você vai seguir. Você vai escolher asfaltado ou pedregoso? Tudo bem, mas é esse o caminho que você vai seguir. Professor Kleber, sofreu do determinismo? Sim. Escolheu o caminho mais fácil, mais difícil? Poderia ir para a parte do libertarismo? Sim. Que jeito? Escolhendo um outro caminho que nada tinha daquilo. Não era nem asfaltado, nem pedregoso. Falava, vou assumir as consequências daquilo que vai acontecer. Então, são formas diferentes de se pensar. Na minha opinião, todos acabamos sendo direcionados à teoria determinista. Porque quando acontece algo, porque você fala que tem liberdade, você vai ter autogestão da sua escolha e a consequência da sua escolha vem até você, às vezes você precisa de ajuda. E daí a pessoa fala assim, mas por que você não faz assim então? E de alguma forma natural, você é reencaminhado, você é redirecionado àquilo que está determinado para a tua vida. Poucos não são assim, poucos. Mas isso é uma questão de opinião. Eu só estou explicando o conceito de libertarismo, de determinismo. E explicando também, óbvio, isso tem que ficar muito claro, que às vezes você usa do determinismo para ficar numa posição confortável de dizer que aquilo só aconteceu com você porque Deus quis que fosse assim. Cristianismo, estou falando do cristianismo, estou falando catolicismo, dos evangélicos, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo usa muito, de forma muito sábia do determinismo para te consolar, para te motivar e para fazer com que você tome atitudes porque são baseadas por algo maior. Deus quis que fosse assim. Se Deus quiser, você vai conseguir. Se você se ajoelhar para a Meca todo dia, você vai encontrar sua graça. As religiões usam de forma muito clara o determinismo para a nossa vida, mas o determinismo está além, está falando de leis imutáveis do universo, tá bom? Mas, lógico que essas doutrinas também usam o determinismo para tentar arrebanhar os seus fiéis. Bom, para terminar a aula, agora nós vamos falar um pouco de dialética, concepções de dialética. Vocês já tiveram a oportunidade de me entregar até um trabalho que fala sobre concepções de dialética.
sempre falo da dialética para o primeiro e para o segundo ano. O que é dialética, professor? Dialética está mais relacionada ao determinismo ou ao libertarismo? Não é, dialética está mais direcionada ao libertarismo, porque eu falo o que eu quero e tenho que aguentar as consequências para conseguir chegar num acordo. Mas vamos para a dialética. O que é dialética? Dialética é o mar. Leva para você muita coisa e traz para mim muita coisa. Dialética é diálogo. Dialética é a arte de dialogar de forma racional e reflexiva. Por que de forma racional e reflexiva? Porque você nem sempre vai escutar tudo aquilo que você quer. Você vai ter que escutar, você vai sofrer um impacto, vai olhar para lá, olhar para cá e vai dar resposta. Dialética é a arte do contrário, de você escutar aquilo que você não quer e fazer com que o outro escute talvez o que ele não quer, de forma racional e reflexiva, para que desse diálogo surja um novo conhecimento. Olha que interessante, deste conhecimento, desta mão aqui direita, deste conhecimento, desta outra mão aqui esquerda, surge um outro conhecimento. Conhecimento desse, mais o conhecimento desse, formou um novo conhecimento a partir do diálogo, a partir da dialética, a partir de ideias opostas. Ideias opostas. Nós não estamos aqui no ringue de MMA. Opositor. Bate, 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 quem bater mais ganha. Não, diálogo. Que de novo, falando sobre a mesma coisa, para que nunca se esqueça, diálogo. Um conhecimento com outro conhecimento produz um novo conhecimento. Discussão. Uma posição. Vamos falar de conhecimento, mas nem sempre está cheio de conhecimento. Um conhecimento que é se impor ao outro conhecimento e dizer que só ele é o certo. Discussão. Imposição de uma ideia sobre a outra. Debate. Um conhecimento, outro conhecimento. Um conhecimento quer mostrar para quem está olhando que ele é o melhor. Às vezes ganha este conhecimento, às vezes ganha este conhecimento. Debate. Dois conhecimentos tentando provar para outrem quem é melhor. Dialética não é debate. Pode ter debate numa dialética, mas não é debate. Dialética não é discussão. Pode ter discussão no meio da dialética, mas não é discussão. Dialética é a troca de conhecimentos que vão provocar o surgimento de um novo conhecimento, que vai se deparar com outro conhecimento e vai propor o surgimento de outro, e de outro, e de outro. E daí a sociedade vai evoluindo para melhor. Dialética é o encontro de ideias opostas que permite o nascimento de uma outra ideia. Que permite a gênese de uma outra ideia. Dialética é a oposição de conhecimentos que permite o surgimento, a gênese de um outro conhecimento. E daí, durante a aula, eu pus lá no slide 4 grandes defensores da dialética. Não esqueçam deles. Sócrates, Aristóteles, Hegel e Zenão. Zenão, estoicismo. Hegel é Hegel. Hegel,
Hegel. Quando começaram a falar sobre o socialismo, sobre o capital, sobre o capitalismo, é um dos teóricos, assim como Marx, que falou sobre a imposição do capital sobre o ser humano. Meios de produção e força de trabalho, mas defendia dialética. Aristóteles. Só a felicidade pode fazer com que sejamos éticos, e isso atinge com a dialética, com o diálogo. Sócrates, só o conhecimento pode levar à ética, e isso só acontece a partir da dialética. Sócrates, aliás, foi morto por ser um mestre da dialética. É sempre a pergunta dos porquês, para fazer com que você chegue à essência do seu conhecimento. Tudo bem? Dialética, 4 pensadores: Sócrates, Aristóteles, Hegel, Zenão. Libertarismo, autogestão, ter a capacidade de assumir as consequências de todas as minhas escolhas, e determinismo, algo maior, que mesmo que eu não perceba, exerce influência sobre mim e sobre o caminho que eu tenho que tomar. Muito bem? Muito obrigado a todos. Espero que vocês gostem. Antes de gostar, espero que vocês assistam. E comenta lá. Assisti, não assisti? Foi ruim, foi bom? Visualizem lá mais esta aula. Tudo bem? Grande abraço. Tchau, tchau.